Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui no canal Maná de hoje. Hoje vamos estudar a lição de número 6, a consciência, o tribunal interior no ser humano. Essa lição vai ser ministrada no dia 9 de novembro de 2025 nas igrejas que seguem o calendário. Estamos estudando antropologia bíblica, o homem, corpo, alma e espírito. E hoje, segundo a teologia tradicional das Assembleias de Deus, na antropologia teológica, nós vamos estudar a parte mais interior do ser humano, que é a consciência que está localizada no espírito. A consciência humana é a capacidade que o ser humano tem de perceber o que é certo e o que é errado. De acordo com o quê? Com a lei moral, que vai ser o tema central da nossa lição hoje. Então hoje a gente vai pelo caminho da teologia tradicional, tá bom? Existem duas correntes de pensamento em relação ao ser humano. Obviamente que nós estamos defendendo a tricotomia, que é o pensamento central da doutrina das Assembleias de Deus. Todo assembleiano nato mesmo, todo assembleiano de verdade é tricotomista, não é dicotomista. Hoje a gente vai perceber aqui uns flagrantes no comentário da lição, onde vai dizer que a consciência está na alma. Mas a gente já estudou em aulas anteriores que a consciência do ser humano está no espírito, né? Porque eu expliquei que com o corpo a gente tem, em aulas anteriores eu expliquei que com o corpo a gente tem contato com o mundo físico, tocando as coisas, sentindo tudo que está ao nosso redor. Com a nossa alma a gente sente o mundo emocional. E com o espírito a gente sente as coisas de Deus e tem comunhão com Deus. Então, a consciência não pode estar dividida. A alma humana está entre o corpo e o espírito. Então, a consciência que rege o ser humano, que rege o comportamento humano, que rege a moral humana, não pode estar na alma. Tem que estar na parte mais elevada do ser humano, que é aquela que tem contato com Deus. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta, mas eu já vou adiantar. Onde é... Vou deixar como retórica, para você pensar até a hora que a gente for comentar. Na sua opinião, em que é baseada a moral humana? Ou melhor, em que deve ser baseada a moral humana? Vai pensando nisso que quando chegar na hora você vai entender que a consciência tem que estar no espírito, não pode estar na alma. Antes de entrar na aula de hoje, quero te convidar a se inscrever no nosso canal e nos ajudar na campanha pelos 100 mil inscritos. O seu compartilhamento, seu like, sua inscrição são muito importantes para nos ajudar a fazer o canal crescer. Quer ser membro do nosso canal? Para membros a gente tem vídeos, aulas e cursos exclusivos. No primeiro nível a gente tem vídeos e aulas, no segundo nível a gente tem vídeos, aulas e cursos, e no terceiro nível é o nível consultoria. Nesse você vai poder ter tudo dos níveis anteriores e falar direto comigo para fazer sua consultoria. Vamos lá para a aula de hoje. Então a nossa palavra-chave de hoje é consciência. E nós temos 3 objetivos, como sempre: mostrar, ensinar e alertar. Vou mostrar a vocês a origem da consciência humana como um senso moral dado por Deus. Vamos ensinar que a consciência atua como um tribunal interior. Ela é capaz de acusar e de defender, incentivando o autoexame constante no ser humano. Somente uma parte pronta no ser humano pode fazer isso, né? E vamos alertar vocês para falhas e deformações que a consciência pode sofrer quando ela não é orientada pela palavra de Deus, pela Bíblia, né? Que é o nosso manual de fé e de prática. Nosso texto áudio de hoje está em Atos 24 e 16, palavras do Ravi Shaul, do apóstolo Paulo. Lá ele diz assim: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. No grego, em tuto que aftos apotene sinedicin, ihen proston feon que tus anthropos diapandos. Para com todos os homens, o apóstolo Paulo procurava manter a sua consciência limpa, sem cauterização e também diante de Deus. Dissecando o texto grego, in tuto, por isso, ou nisso, que aftos, eu mesmo, ele estava falando dele mesmo, se referindo a ele mesmo, e se deixando também como um exemplo. Asco, me esforço, apetine sine dicens, me esforço para ter uma consciência irrepreensível. Olha só, ele cuidava da consciência dele, queria que ela fosse irrepreensível.
tanto diante de Deus como diante dos homens. Proston theon, keton anthropos. Diante dos homens e diante de Deus. E tem um termo interessante aqui, nesse texto em grego, que é diapandos, que significa sempre, continuamente. Ele cuidava da sua consciência o tempo todo. Ele queria que ela fosse uma consciência irrepreensível o tempo todo. Queridos, uma consciência irrepreensível. A gente precisa ter uma consciência irrepreensível. Mas irrepreensível em relação a quê? Né? Qual a base para a nossa... qual é o gabarito para a nossa consciência? Por isso fiz aquela pergunta retórica. Em que você baseia a sua moral? Em que você acha que a moral humana deve estar baseada? Porque o apóstolo Paulo diz que pretendia ter apetens sine dicem, uma consciência sempre irrepreensível. Mas o que vai julgar se está irrepreensível ou não está irrepreensível? É a grande lei que rege todo ser humano que vem a esse mundo, né? Principalmente para os cristãos, porque a Bíblia não é acreditada por todos. Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo, mas nós vamos ter uma pequena parte que acredita que a Bíblia realmente seja a regra de fé e de prática, seja a palavra de Deus, seja a carta magna de Deus. Então, nem todo mundo vai se reger por ela. Mas, do ponto de vista criacionista, do ponto de vista teológico, são as sagradas letras que regem a consciência humana. Quando Paulo diz que procura nele mesmo ter uma consciência irrepreensível, tanto para com Deus quanto para com os homens, ele está baseando essa consciência nas Escrituras. Na lei dos profetas, que era o que ele tinha na época, na lei do Ravi Moshe, que é a lei de Moisés, né? Nós hoje temos acrescentado para nos reger, para nos guiar, para guiar a nossa consciência, todo o Novo Testamento, que é a Brit Hadashah, Nova Aliança. Então é importante manter a consciência irrepreensível. E quem vai dizer se ela está irrepreensível ou não é a palavra de Deus, é o texto bíblico. Porque é a Bíblia Sagrada, é Deus, através da sua palavra, que vai reger a nossa moral, a nossa consciência moral. E eu queria chamar a sua atenção para ler antes do 16, porque o versículo 16 começa, e por isso, o que significa dizer que todo o motivo pelo qual Paulo procurava ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus quanto com os homens, esses motivos que o levavam a ter essa consciência está antes, em tudo que está escrito antes, que eu não vou ler aqui para não tomar o nosso tempo, tá bom? Porque a gente tem que ser objetivo aqui na lição, né? Vocês vejam que eu correndo do jeito que eu corro, a gente ainda gasta 50 minutos, 45, então a gente tem que ser bem objetivo. Eu quero já começar indicando para vocês uma aula onde eu faço relação entre o termo syneidesis, consciência, com o termo nous, que é traduzido por mente, e com o termo cardia, que é traduzido por coração. Porque na nossa Bíblia esses três termos parecem muito um com o outro. E nessa aula eu explico a diferença. Vou deixar aqui na descrição e vou deixar aqui no card para você assistir. A nossa leitura bíblica em classe de hoje está em Romanos, capítulo 2, dos versículos 12 até o 16. Leitura importante, é importante fazer aí na classe. Nossa introdução. Deus fez o ser humano com um senso moral, chamado consciência. Eu comecei a aula dizendo que a consciência é a parte em nós que nos faculta o poder de decidir o que é certo e o que é errado. Ou melhor, não decidir, né? De entender o que é certo e o que é errado. E decidir os nossos atos em relação ao que é certo e ao que é errado. Então, nós temos Deus como supremo juiz, temos a sua palavra como uma derivação direta de Deus, do coração de Deus, da mente de Deus para nós, foi deixado como uma carta magna para nós, e essa palavra rege a nossa consciência. Então toda a nossa ação em relação ao que é certo e ao que é errado é gabaritada pelas Escrituras, que é gabaritada por Deus, que a revelou para ser escrita. Então, o homem tem esse senso moral, que é a consciência, está dentro dele, funciona como um tribunal, dizendo para ele o que é certo e o que é errado, acusando, defendendo, mostrando os fatos, colocando diante desse homem aquilo que é certo e que é errado. Agora, como é que a consciência vai fazer isso se ela não tiver conhecimento? É aí que entra a questão da palavra
que deve ser estudada. A Bíblia deve ser conhecida, deve ser anunciada. Quem não tem conhecimento das Escrituras não tem um espírito ativo. Vive somente guiado por emoções. Essa aula inteira é pautada por tricotomia humana, tá bom? Então, veja bem, aqui, o homem que conhece a palavra de Deus, que vive guiado pela palavra de Deus, o espírito dele é afiado. E a consciência dele, que está no espírito, a consciência não está na alma, viu, queridos? Consciência, de acordo com a teologia conservadora, está no espírito. Porque a alma tende para o mundo, tende para o pecado. A alma é a parte em nós que rege as nossas emoções, todas as emoções, tanto boas quanto más. O espírito é a parte em nós que nos liga com Deus, portanto a consciência precisa estar nele, porque ele ligado em Deus tem consciência das coisas de Deus e portanto pode nos reger para o bom caminho. A alma já não. A alma tem que se converter, tem que mudar de caminho, tem que voltar para Deus, aquela loucura toda que vocês já sabem, né? Então, a consciência que está no espírito humano defende, julga, acusa, mostra o que está certo, mostra o que está errado. Então, ela é a lei moral em nós. A lei moral é baseada na Escritura, que é fruto da mente de Deus. Então a primeira e a mais sólida lei moral que nós temos, que rege a nossa consciência, que alimenta a nossa consciência para aprender a julgar entre o certo e o errado, são as Escrituras. Depois nós temos também outros tribunais que são comuns a todos os seres humanos, que são outras regras, outras fontes normativas, que a gente pode chamar de família. As famílias têm suas regras morais, todas as culturas têm famílias, toda família tem regra, né? Com direitos e deveres. Isso aí também ajuda a consciência a ser moldada. Nós temos depois a igreja, nos países em que há liberdade de se adorar a Deus. O Brasil, por exemplo, é uma coisa extraordinária, um país completamente livre, onde adorar a Deus, pregar a palavra, viver como cristão é até apoiado pela lei. Então a igreja também ajuda a formar a nossa consciência. E o Estado, né? Quando a gente fala do Estado, a gente está falando de consciência de uns para com os outros, porque o Estado cuida da sociologia, né? Enquanto a igreja cuida da teologia, da biblicidade das nossas ações, e a família cuida da moral das nossas ações. Quando famílias não cuidam da moral dos seus membros, então a sociedade começa a se degradar. Eu, inclusive, gravei um vídeo semana passada, deu muito pouca visualização até agora, meu Deus do céu, nem sei o que está acontecendo, né? Mas vou deixar ele aqui no card para você. Quando o pai se torna amigo, quem educa os filhos? Vai falar aqui da moral, da consciência, do modelo, do exemplo, tá bom? Que pais devem ser para seus filhos. E expandindo um pouco mais o pensamento, que está aqui ainda na introdução, a consciência funciona segundo a lei moral, que nós encontramos primeiro na palavra, depois na família, depois na igreja, depois no Estado. O que é essa lei moral? A lei moral é a expressão do caráter santo de Deus. Agora, respondendo a pergunta retórica que eu fiz no início da aula, em que você acha que se baseia a moral humana? Em que você baseia a sua moral? A resposta chega agora. A moral humana precisa ser baseada no caráter de Deus. Como conhecer o caráter de Deus? Conhecendo a sua palavra. Porque aquilo que de Deus pode ser conhecido, ele revelou. Primeiro em Jesus, depois na sua palavra e depois em 7 manifestações da sua pessoa através das dispensações. Essas 7 revelações podem variar um pouquinho, mas eu vou deixar aqui para você, vou deixar também na nossa aula no blog, tudo que eu falar aqui hoje de notas, até o que eu já falei e o que eu ainda vou falar, vou deixar para vocês na nossa aula no blog. Pode ir lá, copiar, colar, imprimir, levar para a sua aula, complementar a sua aula, tá bom? É para isso que a gente está trabalhando aqui. Peça sua ajuda quando for no blog, clique no botão seguir no blog e nos ajude seguindo o nosso canal. Só rodar as páginas assim do blog, vai aparecer o botão seguir, clica nele, vai abrir um pop-upzinho pedindo para você confirmar, confirma, você já estará nos seguindo. Só tem vantagem, tá bom? 7 revelações de Deus, então, para a humanidade. Na criação, a natureza revela Deus, isso aqui é a imanência. Na consciência, que é a aula de hoje, a lei moral escrita no coração dos homens, Romanos 12:15 é o nosso texto. Na história, a ação de Deus nos acontecimentos humanos mostra, revela ele, seu caráter santo.
sua justiça, sua maneira de agir, nos profetas, com mensagens diretas para o povo que ele escolheu, nas escrituras, como revelação escrita da vontade de Deus, a palavra do Senhor, graças a Deus nós temos na mão, em Cristo, que é a epifania maior, a maior revelação de todos os tempos, a palavra viva revelada a nós. Portanto, o maior paradigma de consciência, de lei moral, se manifesta em Cristo e através do Espírito Santo, que é o guia da igreja, sempre guiando a igreja no melhor possível, limpando, curando, sarando a consciência da igreja. Então a consciência, esse tribunal interior que existe em nós, existe em todo homem. Mesmo que o homem não conheça as escrituras, mas sempre vai ter alguma coisa dentro dele puxando ele para boas ações. Ele pode negar isso com a sua alma, com o seu comportamento contumaz para o erro, mas existe em todo ser humano uma consciência do que é certo e do que é errado. Dentro daqueles que conhecem as escrituras, essa consciência é extremamente afinada e ela se baseia em Deus e no seu caráter. O caráter de Deus é santo, justo e bom. Vou deixar as referências para vocês na nossa aula no blog. A revelação desse caráter de Deus santo, justo e bom foi dado nas escrituras, principalmente nos 10 mandamentos e em toda a sua palavra. E também foi dado através de Jesus. Jesus resumiu toda essa lei, todos os mandamentos, todas as diretrizes para que o homem tenha o caráter de Deus em 2 mandamentos. Ama a Deus primeiro e sobre todas as coisas, e depois ama o teu próximo como a ti mesmo e pronto. Você já terá cumprido a lei moral que Deus estabeleceu. Primeiro em si, depois na sua palavra e nos 7 tipos de revelações que eu deixei aqui para vocês. E a aplicação dessa lei moral em nós todo dia, cada dia, é feita pelo Espírito Santo. Na vida dos que deixam. Na vida dos que não deixam, vão continuar vivendo errado, fazendo errado e tendo consciência cauterizada. Tópico de número 1, antes e depois da queda. Item 1 do tópico 1, a primeira manifestação da consciência. Consciência é tradução do grego syneidesis, que significa saber com. Vou explicar melhor daqui a pouquinho com a etimologia e vou deixar para você a palavra separada em 2 partes, porque ela é composta. Vou deixar a origem dela no grego lá na nossa nota no blog. Então, claro que vale a pena você seguir o nosso blog e nos ajudar, porque eu te ajudo bastante, né? Então, veja só, a consciência vem do grego syneidesis, é a faculdade que mostra para o homem o que é certo e o que é errado. E é inata no ser humano. Ou seja, todo mundo nasce com essa consciência. Mesmo as pessoas que não conhecem a palavra, como eu disse, elas têm um conceito de certo e de errado. Quando conhece a palavra, esse conceito de certo e errado é afinado pela lei moral, que se deriva de Deus. Aí o homem constrói a sua consciência e a sua moral baseadas em Deus, que é o nosso grande paradigma, que é o nosso gabarito do que é certo e o que é errado. Aqui, toda vez, eu já disse para vocês vão acostumando, estando sempre aqui comigo, que toda vez que eu grifar em verde as palavras, as letras, não o fundo. Quando eu grifar o fundo de uma frase, é porque eu quero destacar a frase. Mas quando eu grifar de verde as letras, então é porque eu quero fazer uma correção. E aqui, o item 1 do tópico 1 está dizendo que a consciência está na alma do ser humano. E depois vem a afirmação dizendo que não tem consenso entre os teólogos sobre onde esteja a consciência do ser humano. Mas tem sim. Os teólogos tradicionais, os estudiosos assembleianos aqui no Brasil e a maioria dos conservadores aqui no Brasil são tricotomistas e nós acreditamos que a consciência só pode estar no espírito, por causa de tudo aquilo que eu já falei. Vou repetir. Com o corpo é chamado nas escrituras de veículo do pecado. Então pronto, ele já é associado com o mundo mesmo, né? Ele é o instrumento do pecado. A alma está entre o espírito, que é a parte pronta do homem, e o corpo, que é o veículo do pecado. Então a alma, ela é a responsável por sentir as emoções desse mundo, tanto o bem quanto o mal. O espírito humano é responsável por sentir o bem, ele é responsável por ter comunhão com Deus. Como que a alma pode ser a sede da consciência? Se ela é a sede das emoções humanas, a sede dos prazeres, a sede dos sentimentos dessa vida. Então a consciência não pode estar nela. A
quando falamos de consciência. Por que não pode estar nela? Porque a origem da consciência é a lei moral. E a origem da lei moral é Deus. Então, nós temos em nós, segundo o conceito tricotomista, uma parte que nos liga com Deus, que é o Espírito. Então, a consciência está no Espírito. E como eu já falei bastante, a consciência é, então, a parte em nós que nos permite entender, discernir o que é certo e o que é errado. A primeira vez que essa consciência se manifesta é no Jardim do Éden, quando Adão estende a mão para a árvore da ciência do bem e do mal e, desobedecendo a lei de Deus, que é a lei moral, né? A vida de Adão era baseada, a moral de Adão era baseada na palavra de Deus. Deus falou para ele, não coma, porque no dia que você comer, você morre. Aí o dia que ele resolveu ferir a sua própria consciência, porque ele era consciente dessa ordem de Deus. No dia que ele resolveu ferir a sua própria consciência, estendeu a mão, pegou e comeu, então ele meio que cauterizou a sua consciência. E aí ele sentiu esse tribunal interno julgando ele. O resultado dessa ação de Adão e Eva foi se esconder de Deus. A consciência acusou. A consciência julgou, reuniu os fatos. Quais eram os fatos? A ordem de Deus, que era a regra, a lei moral. Não coma, aí ele comeu, então a sua própria consciência, como um tribunal interior, avaliou tudo e disse, a gente errou mesmo, agora já não dá mais para encarar Deus, então o jeito é fugir. Aí vem a ordem consciente de fuga, e aí o homem se esconde da panê, do rosto de Deus. Presença ali, nesse contexto, é panê, a presença do rosto de Deus, porque Deus vinha todos os dias falar com os seus filhos. Agora, com a consciência acusando, não dá mais para ficar diante da presença do rosto em paz. Aí o homem se esconde. Mas Deus, como é Deus, bondoso, amoroso, caráter justo, né? Procurou o homem. Adão, onde estás? Ah, Senhor, eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu. E aí vem a pergunta de Deus. Quem te mostrou que estavas nu? Porque até agora você não estava vendo nada disso. Aí agora, depois que me desobedeceu, feriu sua consciência, então você enxergou. Sim, agora abriram-se os olhos de ambos. Até esse momento, o homem, o ser humano, Adão e Eva, viviam na dispensação da inocência. A partir de agora, passam para a dispensação da consciência. Essa consciência foi ferida, foi maltratada e agora ela funcionava perfeitamente de acordo com a palavra de Deus. Funcionou por muito tempo. Quanto tempo? Não sei. Não sei quanto tempo o homem ficou olhando a árvore sem pecar. A Bíblia não trata disso. Porque a Bíblia é só um grifo nos planos de Deus. A Bíblia vai sempre no objetivo para contar uma história resumida. E ainda deu, uma história resumida, ainda deu todo esse livrão, né? Imagina se fosse contar detalhes. João disse que se fosse escrever tudo, somente o que Jesus falou e fez, não dava para o mundo, não conteria os livros. Imagina se for contar a história de Deus com a humanidade. Então, a Bíblia é um grifo, né? Quanto tempo Adão ficou até pecar? Não sei, mas na hora que ele pecou, ele passou da inocência para a consciência. E agora a gente vive nesse estado de consciência, sendo acusados ou absolvidos por ela, porque ela é a parte em nós que nos julga. Ela é a parte do nosso espírito que nos julga de acordo com a palavra de Deus. Deus diz não, se a gente fizer sim, ela nos julga como errados. E vem do grego sinedices. Dividindo essa palavra em duas partes, nós temos sin, que significa junto, e do jeito que está citado aqui na lição, saber com, ou literalmente junto ou junto de, sim significa junto de, e idices significa conhecimento, percepção, que é derivado de ida, que significa saber. Então, sinedices significa literalmente conhecimento conjunto, ou saber em conjunto, saber das coisas, de todas as coisas pertinentes ao mesmo tempo. Foi por isso que Adão se escondeu, porque a partir de agora ele tinha sinedices, consciência completa, consciência conjunta. Qual é o conjunto da consciência que Adão adquiriu? É o seguinte, Deus disse, não coma, porque no dia que você comer você morre. Aí ele achou que era interessante, ouvindo a mulher, e comeu. Então ele tinha esse conhecimento conjunto da ordem de Deus e do que ele fez de errado. Isso é sinedices, conhecimento conjunto. É saber junto. Então, isso tudo trabalhando na sua consciência, o condenou, porque ele errou. Aí ele se escondeu.
Resumindo então, sinedices é aquela voz oculta que fala dentro de nós. Fala mesmo contra a nossa vontade. Pensando psicologicamente, na psicologia, a alma e mente é a mesma coisa. Na teologia, não. Na teologia, a alma é a parte imortal do ser humano, sede das emoções, onde está a mente do ser humano, que são as interações emocionais do ser humano que se ativam através do cérebro. Cérebro, mente, alma. Isso na concepção cristã. Na concepção psicológica, mente, alma, mesma coisa, é uma coisa só. Não tem nada de imortal nessas coisas, mas na teologia não. A alma é imortal, é sede das emoções. E tudo que nós vivenciamos, tudo que nós sentimos através da alma é manifestado pelo cérebro. Quanto mais inteligente, mais sente. Né? Quanto mais sensível, mais sente. Aí o espírito atua no na mesma sequência lógica, só que voltado para as coisas de Deus, enquanto que a alma voltada para as coisas do mundo. O Novo Testamento apresenta a consciência com 3 características importantes: boa e pura, 1 Timóteo 1, 5 e 19, fraca, 1 aos Coríntios 8 e 7, e cauterizada na 1 a Timóteo 4 e 2. Cauterizar é o que nunca pode acontecer conosco. Uma consciência cauterizada é uma consciência que não sente mais o certo e o errado. Daí, o homem está entregue à sua própria sorte. O Espírito de Deus não tem mais como trabalhar no espírito dele, porque a consciência dele que está no seu espírito está cauterizada. Então, esse contato do homem com Deus quebrou. Aí esse homem agora está entregue à sua própria sorte, vivendo de acordo com uma verdadeira alma vivente, vivendo para esse mundo, para a corrupção desse mundo, fazendo tudo que lhe dá prazer. Vai se tornar um verdadeiro hedonista. Vou deixar para vocês alguns versículos onde o termo consciência aparece no grego. Atos 24:16, 1 Timóteo 1:5, 1 Timóteo 1:19, Hebreus 9:14 e Hebreus 10:22. Nesses versículos aparece o termo consciência, se referindo à parte mais interior do homem que o chama para o bem, para as coisas boas, mostrando aquela parte do homem que lhe faculta o conhecimento do bem e do mal. O textual é aquele que a gente já leu, onde aparece a expressão a proskopon synedicem, que significa consciência pura, consciência irrepreensível, preparada. E depois você pode ver os outros textos lá, se você quiser levar para sua sala, para mostrar para a classe onde é que aparece no grego, vai ser importante. Item 2 do tópico 1, o direito natural. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental. E aqui, de novo, eu grifei em verde para você que vai no blog e lê a aula. Está dizendo aqui que essa parte consciente do ser humano está na alma. E a gente já desconstruiu essa ideia aqui, mostrando argumentos lógicos bons que essa parte só pode estar no espírito, não pode estar na alma, de acordo com tudo aquilo que eu já falei, né? Esse direito natural, ele é a lei moral, que é também chamada de lei da natureza. Direito natural, que eu defini para vocês como sendo a palavra de Deus. A palavra de Deus é a lei moral que deve nos reger. Então, mostrando a continuidade, nós temos uma parte emocional, nós temos uma parte espiritual. Nessa parte espiritual a gente tem alma que se liga ao mundo, espírito que se liga a Deus. Nesse espírito temos a consciência, que é regida, gabaritada pela palavra. Palavra essa que vem de Deus. Palavra essa que é personificada como Jesus Cristo. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. O direito natural, então, pode ser chamado de a consciência humana no ser humano. Direito aqui tem o sentido de direito mesmo, de direito legal, tá bom? Que é a parte em nós que cita para nós as leis, para nos reger. Não faça isso, não faça aquilo, porque segundo o Código Penal do livro tal, a vontade de Deus é essa, aquela e tal. Então, a consciência é um grande livrão de direito penal que fica atuando em nós.
É direito penal porque quando a gente burla, quando a gente não liga, quando a gente passa por cima, gera pena. Então, realmente, a consciência, que é baseada nas escrituras, que vem de Deus, ela age em nós como um tribunal. É chamado de direito natural. Esse é o item 2. A gente percebeu ela atuando lá em Adão e Eva, quando eles transgrediram a ordem de Deus, né? E agora a gente vê também em Gênesis 4:8, quando Caim mata seu irmão Abel. No mesmo instante, a lei moral, o direito natural, a consciência é ativada nele. E ele sabe que ele errou. E do mesmo jeito que Deus veio, assim que Adão e Eva erraram, comeram do fruto proibido, Deus veio falar com eles, eles estavam se escondendo. Quando Caim erra, Deus vem também falar com ele. E Caim, diz assim, eu errei mesmo. Estou parafraseando. Eu errei mesmo, pequei. Mas é maior a minha maldade do que aquilo que se possa perdoar? Aí Deus diz para ele assim, não, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Então veja que Deus está sempre pronto a consertar a nossa consciência, que é ferida pelo pecado, pela desobediência, pelo erro. Por que Caim foi capaz de perceber que estava errado? Primeiro que ele tinha uma consciência dentro dele. Ela era gabaritada pelo quê? Pelo contato com o próprio Deus e pela moral que sua família herdou de Deus. Seu pai e sua mãe foram criados diretamente por Deus e conversavam com Deus todos os dias. Conversa com certeza muito moral, muito diretiva, né? Muito boa. E o item 3 agora vai dizer assim, consciência ou lei escrita no coração. Por que Caim foi capaz de entender que fez errado? Por causa disso, do contato com Deus, com sua família que tinha a moralidade de Deus, e porque no seu coração ele tinha a lei moral grafada. Aqui eu vou lembrar você do vídeo que eu já deixei para você no card e na descrição. A diferença entre sinedices, nous, que é mente, e cardia, que é coração. Cardia é coração que bombeia sangue. Nous é mente e sinedices é a consciência. Lá eu vou fazer relação entre esses 3 termos para você. É importante assistir. Aqui no item 3, escrito no coração, o apóstolo Paulo cita em Romanos 2, de 12 até o 16, uma lei que existe enquanto lei mesmo para Israel, que é a Torá, a lei do Ravi Moshe, que foi grafada primeiro na rocha, depois foi escrita para os seres humanos, né, para os filhos de Israel, melhor dizendo, não seres humanos, né? E a lei moral, o direito natural, a lei da consciência, que é então para todos os seres humanos, que atua dentro de todo homem, que você pode ler em Romanos 2:15, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, quando percebe os limites das ações. O ser humano é capaz de perceber limites porque ele tem uma consciência. Consciência essa que desde o tronco monogênico da humanidade lá, Adão e Eva, lembra que eu falei que Deus é o autor, Deus é a moral em si, Deus é o autor da moralidade, Deus é o autor da escritura, se revela ao homem através das escrituras. Essas escrituras são a lei moral que gabaritam a consciência do homem. Portanto, se a humanidade parte de um tronco monogênico, de Adão e Eva, então todos trouxeram a consciência. Todos trouxeram a consciência de certo e de errado. Gabaritada em quê? Na lei de Deus. Com o tempo isso vai se perdendo, quanto mais se distancia de Deus, mais essa consciência é ofuscada, mas de todo jeito a humanidade tem consciência de Deus. Então Romanos 2:15 diz que o homem, não Israel agora, Israel tem a lei, mas os seres humanos, o homem comum que não serve a Deus, ele mostra a obra da lei escrita no seu coração. Porque recebeu de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Daí a pouco já não sabe mais nem de onde veio, não sabe de que Deus veio, né? Que é o que se tornou, é o que virou hoje em dia a revelação de Deus para os seres humanos. As consciências que se tem de Deus são as mais variadas, ao ponto até de difundir Deus como um éter no universo,
Deus não é mais pessoal. A consciência humana fica tão longe de Deus que Deus perde a pessoalidade para essas pessoas. Mas para nós os cristãos, para o seu povo, os judeus, Deus ainda continua sendo pessoal, ainda continua sendo Pai, continua sendo o revelador das Escrituras e o gabarito da nossa consciência. Finalzinho aqui do item 3 do tópico 1. Entre os hebreus, o direito natural, que é chamado de consciência, ele foi transformado em lei escrita, que é a palavra, a Torá, a lei de Moisés. E foi registrado em tábuas de pedra primeiro pelo próprio Deus, depois transcrito nas leis. Aí a gente tem o Pentateuco ou a Torá, que são os primeiros 5 livros, onde está todo o registro de como o homem deve viver, se comportar diante de Deus. As leis chegando, elas regulamentam não só a vida social, que é a ética, os deveres do ser humano para com o ser humano e os deveres do ser humano para com Deus, mas gabarita tudo. A lei de Moisés vem como um grande código de direito penal, gabaritando todas as coisas. Regulamenta a vida civil, direito de propriedade, de família, leis cerimoniais, etc. Vale a pena ler essas referências aqui que o item 3 está trazendo. Em paralelo, outros povos que não o povo de Israel também tinham seus códigos morais. Por que códigos de lei se desenvolvem? Por que códigos de leis são feitos? Porque toda vez que você reúne mais de 2 pessoas, é preciso ter regra. Passou de 2 pessoas, tem que ter regra. Quando só existe uma pessoa, não precisa ter regra. Mas quer um fundamento bíblico para isso? Deus criou Adão, sem problema. Não falou nada para ele, só formou do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego da vida, o homem se levanta como uma alma vivente, está tudo bem. Aí viu que não era bom que o homem estivesse só, formou Eva. Depois disse para ele assim, ó, não coma, pode comer de toda a árvore, mas da que está no meio do jardim não comam não, porque no dia que vocês comerem vocês morrem. Aí começam as regras, né? E depois as famílias foram crescendo, aí precisa formar um código de lei. E Deus deu o código de lei para o seu povo, porque Deus queria que o seu povo tivesse a sua moral, a sua conduta, as suas ações pautadas na sua vontade, na vontade de Deus. Então, deu para eles a lei de Moisés, as escrituras, a palavra dos profetas, para eles se guiarem. Em outros povos acontece a mesma coisa, mas aí não é dado por Deus, é desenvolvido pelos próprios homens. A gente tem o código mesopotâmico de Ur-Nammu, de 2070 a.C. A gente tem Lopti-Ishtar, que é outro código de leis de 1850 a.C. E a gente tem o famosíssimo código de Hammurabi, que data de 1972 a 1750 a.C. E tudo de bom que se encontra nesses códigos de lei, nesses códigos morais, sai de dentro da lei moral, da lei natural que está impressa no espírito humano. Sai da consciência do ser humano. O ser humano é capaz de sentir, por causa da consciência, o que é certo e o que é errado. Aí ele transforma isso em lei. E aí a gente tem todos esses códigos aí. Sendo o código de Moisés, que é a Torá, e o código de Hammurabi, os 2 mais famosos da história da humanidade. E hoje em dia, queridos, eu admiro, eu louvo e eu dou graças a Deus e à sensatez humana por todas as leis que nós temos hoje em dia, principalmente pelo Código Internacional dos Direitos da Humanidade, Código de Direitos Humanos, que é a maior evolução da história da humanidade. Você só ignora isso se você não estudar profundamente, mas se você estudar profundamente, você vai louvar as leis. Você vai louvar os códigos de lei. O homem mau, o ladrão, o sanguinário, ele não arromba sua casa, não entra na sua casa, mata você, sua família e toma tudo que você tem por causa das leis. São as leis que nos diferenciam dos animais. São as leis que nos transportam da selvageria, da barbárie para a civilização. Só existe civilização quando homens vivem juntos, regidos por uma lei. Então, o Código de Lei dos países e o Código Internacional de Leis é a maior evolução da humanidade, na minha opinião. De modo que, apesar de tudo, nós vivemos os melhores dias da humanidade,
Porque a gente já passou pela selvageria, pela barbárie, e agora a gente está na civilização, onde as casas não precisam nem ter muro, como a gente vê em países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Europa. O muro é a lei. Cada ser humano tem consciência que não pode invadir a propriedade do outro. Através das leis, o homem entende que o direito dele termina onde começa o do outro. Então essa é a importância das leis. Tópico de número 2, o funcionamento da consciência. Item 1, acusação, defesa e julgamento. A consciência humana, ela funciona assim. Já falei, fartamente, de onde ela se origina em Deus, que deixou uma palavra, um código penal. Nós temos ele na mão hoje. Esse código penal rege a consciência humana. Quando o ser humano não tem esse código penal, mas ele tem um sentimento dentro de si que é chamado de consciência, que está no seu espírito. Mesmo que o homem nem saiba que tem espírito, mas ele tem. E dentro desse espírito está a consciência, que é baseada em Deus e nas palavras de Deus. Independente do ser humano acreditar ou querer, o tronco da humanidade é monogênico. Nós viemos de Adão e Eva, que vieram de Deus. Tem uma genealogia que diz que Adão de Deus. Adão tem origem em Deus. Então todas as coisas da humanidade, todas as coisas boas da humanidade têm origem em Deus. A consciência então funciona como um instrumento de acusação, de defesa e exerce também função de juiz. Nós temos no Salmo 51 e 3, onde a consciência trabalha dessa maneira. No Gênesis 3 e 7 é dito que logo que Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. O termo para conheceram aqui no hebraico é yadá. Por que no hebraico? Porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O termo hebraico yadá, ele tem 3 sentidos profundos, além de simplesmente conhecer. Significa saber, perceber e compreender. Esse é o sentido etimológico profundo de yadá no hebraico. Quando o homem erra, então, ele fica sabendo que errou. Aí ele percebe que errou. Por quê? Porque olha para si mesmo e se vê nu. Ele já estava nu, sempre esteve nu. E é nudez literal mesmo aqui, não vestia roupa. Mas ele não via isso como maldade. Ele não via isso como com uma necessidade de se cobrir, porque estava nu. Ele não via nenhum erro em estar nu. Então ele sabe, ele percebe. Aí ele compreende o que fez. Compreende o resultado da sua ação. Conheceram então que estavam nus, porque os olhos foram abertos. Quando o olho é aberto, é o significado de yadá como saber. Agora eles sabem que erraram, então eles viram que erraram. O olho espiritual abriu e eles perceberam porque olharam para si mesmo e viu que alguma coisa mudou neles. E esse daí é a consciência. E eles compreenderam tudo que fizeram, que é o conhecer junto lá, que eu expliquei na etimologia anterior. Vou deixar na nota da aula outras aplicações para yadá. Aqui eu falei do literal mesmo, que é o que se aplica aqui no jardim. Depois do pecado, eles então sabem que erraram, percebem que erraram e entendem toda a complexidade da sua ação, do seu erro e do julgamento de Deus. Mas yadá também pode ser aplicado como conhecimento intelectual, que é isso que eu acabei de falar, como relacionamento de um homem e de uma mulher, como intimidade conjugal, que é o ato sexual entre um homem e uma mulher, e como experiência espiritual, que se refere a conhecer a Deus. Vou deixar essas notas todas para vocês. Yadá do hebraico, que é traduzido por conhecer, tem um paralelo na Vulgata Latina, que é conoscere. Conoscere significa conhecimento junto. Significa o mesmo que yadá significa no original, que é saber, perceber e ter um conhecimento amplo de tudo que fez. No item 1 do tópico 2, então, a gente vê que a consciência trabalha como acusando, defendendo e trabalha como juiz. Agora, no item 2, vamos falar das vãs justificativas da mentalidade humana diante dos erros. A expressão foram abertos os olhos de Gênesis 3, que eu já expliquei aqui, significa também experimentar a malícia.
Foi o que eu falei. Antes de pecarem, eles não tinham a malícia de saber que estavam nus. Nudez para eles não significava nada, porque eles não tinham consciência do que era estar vestido. Então, a nudez era a única coisa que eles conheciam. Então, para eles isso era natural. É como uma criança nasce nua. E ela pode viver o resto da vida nua, até chegar à idade da consciência. Foi o que aconteceu com eles. A idade da consciência deles chega a partir do pecado. Aí o homem se torna malicioso, percebe o resultado do erro, entende com profundidade por que pecou, por que errou, é porque desobedeceu a lei de Deus, e aí então começa com os seus subterfúgios, com as suas justificativas. As justificativas, principalmente diante de Deus, não são boas. Olha, eu, do meu ponto de vista de teólogo, se justificar diante de Deus é idiotice, é loucura. Querer apresentar para Deus um motivo pelo pecado. Não faça isso, irmão, isso é vergonhoso, isso é feio. Diante de Deus a gente só pede perdão, cala a boca e muda de atitude. É só isso que a gente faz. Porque é o que Adão e Eva tentaram fazer aqui no jardim. Olha só, as vãs justificativas. A partir do momento que pecaram, perceberam então que estavam nus, ganharam malícia, passaram da inocência para a consciência, aí Deus vem, como vinha todo dia, claro que já sabia o que tinha acontecido, mas Adão e Eva se escondem. E quando Deus os procura, eles se apresentam então diante da pané, diante da face de Deus, e dizem que se esconderam porque perceberam que estavam nus. E Deus diz assim, mas quem mostrou para vocês que vocês estavam nus? Por acaso vocês comeram da árvore que eu ordenei para não comer? Aí começam as justificativas vãs. Diante de Deus, daquele que tudo vê. Aí Adão fala assim, não, na verdade não fui eu, a culpa não foi minha. É que a mulher que o Senhor me deu, ela me convenceu e eu comi. Olha só. Culpando o outro pelos seus próprios erros. A Bíblia diz assim, de que se queixa o homem vivente? Se queixa cada um dos seus próprios pecados. Vamos assumir, irmãos, nossos pecados. E principalmente falando de homem, né? O homem não pode ficar jogando culpa em mulher, pelo amor de Deus. Você é o homem, você é o homem da casa, você é o pai, você é o marido, você é o chefe do lar. Praticamente tudo que acontece de errado na sua casa é culpa sua, porque você está fazendo vista grossa. Você não está com o pulso firme para corrigir, e a sua função é corrigir. Você é o sacerdote da sua casa, dos seus filhos, até da sua esposa. A sua esposa, ela foi feita depois, se ela foi colocada diante de você, é diante, viu? Não é atrás nem do lado, não, como uma ajudadora. Mas nem sempre ela enxerga tudo que você enxerga, porque a responsabilidade é muito mais tua, minha, nossa, como homens da casa, do que das esposas ou dos filhos. Então Adão culpa a mulher. Aí a mulher não podia culpar Adão de volta, porque a consciência dela já falou que foi isso mesmo. Foi ela que convenceu o marido dela a comer. E ele comeu porque gostava dela, quis dar ouvido para ela, deu ouvidos para ela, e aí todo mundo errou. Aí ela fala, foi a serpente que me enganou, e eu comi. E aí Deus vai para a serpente. Aí a serpente não tinha mais, né, a quem acusar, não tinha justificativas, e para ela Deus não perguntou nada, simplesmente sentenciou. Então perceba que diante da consciência não adianta ficar com justificativas. A ação correta mesmo, a ação certa mesmo de um ser consciente, que é o ser humano, e principalmente um ser humano cristão, que tem consciência de que é consciente, tem consciência de que tem uma consciência, e que essa consciência é parte do seu espírito, a parte mais interiorizada em si, que comunga com Deus, que recebe o testificar de Deus. Esse ser humano não pode ficar com vãs justificativas. Você tem que assumir o erro, assuma diante de Deus, assuma diante da congregação se precisar, assuma diante da sua esposa, assuma diante da sua família, que você vai ser muito mais valorizado do que ficar fugindo dos seus erros, acrescentando erro em cima de erro, mentira em cima de mentira para justificar erros, e a situação só complica, só piora, né? Então vamos pensar nisso. Aí vem o item 3, que é o debate no tribunal. A consciência, então, ela é como um tribunal que julga a conduta, aprovando ou reprovando. A consciência de Adão reprovou ele. E ele não quis assumir e culpou a mulher. A consciência da mulher já estava pronta, já tinha aceitado, já. Ela não retrucou jogando para cima de Adão.
Eu mandei ele comer, mas não obriguei. Ela podia ter falado isso, né? Mas não, ela já sabia que tinha errado, não discutiu. Acusou a próxima escala, que foi a serpente. Então, quando a gente tem consciência mesmo, essa consciência age como um tribunal. Ela já julga, mostra tudo que é certo e que é errado e já dá a sentença. A consciência do ser humano é uma coisa tão capaz, é uma faculdade tão tremenda, que ela atua coletando dados do passado, do presente e até do futuro. Como que ela coleta dados do futuro? Pensando, imaginando no que poderá resultar aquelas ações erradas que fez. Então ela coleta dados desses 3 tempos e trabalha com esses dados para gerar um resultado que sempre tem a intenção de causar uma mudança. Mas quando a pessoa começa a se justificar, então todo esse trabalho da consciência que está no espírito é um trabalho perdido, porque a alma da pessoa já decidiu que não vai fazer aquilo que o espírito está querendo que ela faça. Com todo esse debate, então, desse tribunal interior em nós, que é a consciência, estamos falando do item 3, a intenção da consciência, mostrando fatos, mostrando passado, presente e futuro, colocando tudo diante de nós, mostrando as consequências, toda a intenção da consciência é obter um resultado positivo. Mas quando o ser humano resiste, ele então joga para longe de si toda essa intenção da consciência, rejeita, a consciência então é ferida, ele larga para lá e vai cumprir o desejo da sua alma. É por isso que, de novo, aparece aqui no comentário da nossa lição 3 vezes em que o comentarista diz que a consciência está na alma. Eu não aceito que a consciência está na alma por causa de tudo que eu já falei aqui. Se você assistiu a aula inteira até agora, sem pular, sem adiantar, você está percebendo a minha lógica de defesa do fato de que a consciência está no espírito. Então, irmãos, é a alma que fica articulando para não se converter, para não assumir o erro. Mas o espírito quer que o erro seja assumido. No tópico de número 2, a gente viu como a consciência funciona. Agora, no tópico de número 3, a gente vai ver que a consciência é falível. Ela pode errar, ela pode sofrer danos. Item 1 do tópico 3, defeitos da consciência. A Bíblia mostra, então, que a consciência pode se tornar uma consciência defeituosa. Ela pode ser cauterizada, ela pode se tornar insensível ao pecado, Efésios 4,19 e 1 Timóteo 4,2. Ela pode ser fraca ou enfraquecida, é fraca quando nunca foi forte, e pode ser enfraquecida quando de forte se torna fraca pela entrada do pecado. E ela pode ser contaminada ou corrompida. Nós temos isso em Tito 1 e 5. Para a consciência funcionar bem, é preciso educá-la corretamente. Aí é tudo aquilo que eu já falei. A palavra de Deus tem origem em Deus. A lei moral do ser humano tem origem na palavra de Deus. E a consciência do ser humano é regida pela lei moral, que é a Escritura. Então, como educar a consciência para que ela funcione bem? Educando pela palavra de Deus. A nossa consciência precisa ser alimentada pelo código de lei de Deus, que é a Escritura Sagrada. A Bíblia Sagrada mostra tudo que o homem deve fazer de certo e tudo que não deve fazer de errado. Para além das Escrituras Sagradas, nós temos a ética, que vai nos ensinar como viver em sociedade, o que é certo e o que é errado na sociedade que nós vivemos. Aí é escola, é igreja, é bairro, é cidade, é mundo. Então, nós temos esses 2 âmbitos, o escrito, que é a lei de Deus, e o da consciência, que é interiorizado em nós, sempre nos mostrando o certo e o errado. Por isso, temos que tomar muito cuidado para não cauterizar a consciência. Como é que uma consciência é cauterizada? Quando você resiste, resiste e resiste à verdade. Quando você resiste à Escritura. Você, como cristão, você conhece a Escritura. Você sabe dos mandamentos. Você sabe o que você pode e o que você não pode fazer. Mas aí você peca e fica justificando seu pecado. É tanta gente que peca cotidianamente, pecados que, se fossem revelados, causariam escândalos extraordinários, e fica se justificando. Mas eu fiz isso por causa disso. Eu faço isso por isso. Isso aí é tudo justificativa humana, é coisa vergonhosa.
A gente conhece as Escrituras e tem que viver pelas Escrituras, irmãos. Não tem conversa, não. A consciência não negocia com a gente. Jesus Cristo disse assim, ó, quem me convence de pecado? Jesus é a grande consciência da humanidade. Porque é dele que se deriva a lei moral, que é a Escritura. O nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Então, Deus, Jesus, Escritura, consciência, lei moral sendo regendo em nós. Então, nada de vãs justificativas. Isso não funciona. Consciência cauterizada, então, nos torna insensíveis ao pecado. Consciência fraca nos faz pessoas legalistas, pessoas que querem fazer a lei sobressair de acordo ainda, às vezes, muitas vezes, com seu próprio entendimento, não de acordo com o que a lei realmente está falando. Não lembra daqueles que foram condenar a mulher adúltera? Eles eram legalistas, eram insensíveis. E chegaram diante de Jesus, Jesus falou, tá bom, pode matar ela, sim. Seja o primeiro que atire pedra, aquele que não tem pecado. Aí a consciência aflorou. Puxa vida, a gente é igualzinho a ela. A gente é pecador. A gente pode não ter adulterado, mas é pecador. Aí a consciência aflorou. Foram jogando as pedras no chão, começando dos mais velhos para os mais novos, porque os mais velhos têm mais pecados acumulados do que os mais novos, e todo mundo foi embora. Só ficou Jesus, a lei do amor e a mulher adúltera. E ele absolveu ela pelo arrependimento. Então, ó, o item 1 do tópico 3 diz que a consciência pode se tornar defeituosa. Defeitos da consciência. Esses defeitos da consciência vão fazer a gente se justificar. Esses defeitos da consciência vão fazer a gente justificar os nossos pecados. Mas agora vem o item 2. Deus é o supremo juiz. Como eu disse, não adianta você se justificar, porque você não vai ser julgado pelo que você pensa, ou pelo que você acha, ou pelas suas desculpas. Deus não vai levar em conta as suas desculpas, né? Quem convence ele de pecado? Ele vai te julgar pelo que está na lei moral, que é a sua palavra. Ele vai te julgar pela sua própria consciência, que falou que era errado, mas mesmo assim você fez. Porque na hora que a gente vai pecar, principalmente nós os cristãos, a gente sabe que está pecando. A gente sabe que está fazendo errado. Adão e Eva sabiam que estavam fazendo errado quando comeram o fruto proibido. Caim sabia que estava fazendo errado quando matou seu irmão. Davi sabia muito bem que estava errado quando tomou Batseba, a mulher de Urias, né? Então, a gente sabe quando erra, mas a gente insiste, aí cauteriza a consciência. E o Supremo Juiz vai nos julgar. Então, apesar da sua grande importância no exercício do juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor definitivo. Não é ela que decide. Porque e se a pessoa não tem a consciência pautada pela Escritura? Então ela vai decidir para o bem dele? Não. Quem julga é o grande e supremo juiz, que é Deus. Deus é o autor do Código Penal. Deus é o autor da Escritura. A nossa consciência, a nossa moral, a nossa ética deve ser baseada na Escritura. Então, nós percebemos que Deus está acima da sua Escritura. Nós não estamos acima da Escritura, mas Deus está. Nós podemos pegar a Escritura e manipulá-la para ela falar aquilo que a gente quer que ela fale. A gente pode entender ela de um jeito que nos faça sentir que isso que está errado esteja certo. Aí Jesus diz assim, ó, é uma pena, porque se a luz que há em ti for trevas, quão terríveis trevas serão. Ou seja, você acha que está tendo um entendimento de luz e, na verdade, é um entendimento de trevas, porque você não está entendendo direito a vontade de Deus, nem pela sua palavra. Aí você erra achando que está acertando. Mas o Supremo Juiz, não, ele julga com retidão. Então, vamos dar um jeito de ler a Escritura, irmãos. Vamos dar um jeito de entender a palavra. Vamos dar um jeito de viver pela palavra, porque ela vai nos julgar. 1 Coríntios 4:4 mostra o sentimento de Paulo em relação à palavra de Deus e em relação a Deus. Esse aqui é o sentimento ético de Paulo, é o sentimento moral de Paulo em relação à palavra de Deus, que é o gabarito, e em relação ao próprio Deus, que é o autor do gabarito. Olha só o que está escrito. Porque em nada me sinto culpado. Isso aqui é ele em relação à palavra. Ele avaliou a sua vida em relação à Bíblia, à lei de Moisés, aos profetas da sua época, e viu que, por esse contexto, ele estava absolvido. Mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então ele colocou Deus acima da sua palavra. Ele colocou o juízo de Deus como tribunal superior da consciência, acima da palavra, acima da própria consciência do homem. Então esse tribunal tem 3 instâncias. A consciência humana em si,
A consciência humana em relação à palavra e a consciência humana em relação ao autor da palavra, que é Deus. Olha que coisa linda, então, quando a gente entende desse jeito que eu estou explicando. Porque em nada me sinto culpado em relação à palavra, mas nem por isso me considero justificado de acordo com a palavra, porque maior do que a palavra é Deus. Quem me julga é o Senhor. Então, um texto importantíssimo aqui que mostra qual deve ser o nosso comportamento em relação à consciência, diante da palavra e diante de Deus. Por que Paulo disse que não se considerava completamente sem culpa, apesar de se considerar sem culpa? Quando ele diz, me considero sem culpa, estava se relacionando com a palavra. Por que disse isso? Porque ele falou de acordo com o seu entendimento. E se você estiver interpretando a Bíblia de forma errada? Não do jeito que a própria Bíblia quer ser interpretada. Porque tem muita gente que faz hermenêutica do texto que não é hermenêutica. É o que ele quer. Ele força a Bíblia a falar o que ele quer. Manipula a palavra para falar o que quer. Agora, quando se faz a exegese, avaliação etimológica, aí não. Aí a Bíblia fala o que ela quer falar mesmo. E não negocia com ninguém. Então, o apóstolo Paulo olhou o texto da Bíblia e falou, não, eu não me considero culpado em nada, não. Mas, como eu sei que a Bíblia... O que eu entendo da Bíblia é o meu entendimento e não o de Deus, né? Então eu ainda vou deixar. Porque quem vai me julgar é Deus. Então eu não vou me considerar justificado. Porque pode ser que o entendimento que eu esteja tendo da Bíblia não seja o entendimento de Deus sobre o trecho da Bíblia que eu estou lendo. Então, olha aqui, que maturidade do apóstolo Paulo. Se coloque nas mãos de Deus, irmão, sempre. Principalmente quando você pecar. Quando você pecar e tiver consciência de que pecou, se arrependa. Se o arrependimento necessitar de uma confissão, não vá procurar o seu amigo, a sua amiga, porque eles não são pastores. Eles não estão autorizados por Deus para ouvir o seu pecado. E não vão nem saber o que fazer com o seu pecado. Sabe o que é que eles vão fazer? Vão espalhar para todo mundo. Aí você está perdido. Então, pecou, a consciência acusou, procure o pastor da sua igreja, que é o homem, o representante de Deus na sociedade que você vive. Fale com ele. Ele vai te ajudar da melhor maneira possível. Pecou, não reconheceu o pecado, a consciência está cauterizada, infelizmente você está entregue à própria sorte. Pobre de você, pobre de mim, se estivermos nessa condição. Às vezes, a gente precisa ser repreendido para sair dessa situação de conivência com o pecado. Essa situação de misericórdia própria. Essa situação de pena de si mesmo. Muitas vezes que a gente comete pecado. Aí fica se justificando. Fiz por isso, fiz por aquilo, fiz por aquilo. Não importa as suas justificativas. O que importa é o que a palavra diz. Veja o caso de Davi, por exemplo. Davi pecou. Né? Tomou a mulher que não era sua, mandou matar o marido, colocando ele na vanguarda, na linha de frente da batalha. Ele morre, ele fica com a mulher. Um absurdo de pecado, adultério com assassinato, e ainda achou que estava tudo bem. Estava ainda se justificando. Até que Deus envia o profeta Natan para ele e o repreende severamente. Aí ele cai em si. Aí ele ganha consciência do erro. Ele estava cauterizado. Aí ele ganha consciência do erro, pede perdão, se retrata de todo jeito. Aí é todo aquele sofrimento que vocês sabem até ele alcançar de novo um espírito reto e o lugar de arrependimento diante de Deus. Para terminar então, muito cuidado, porque a consciência pode ser cauterizada. Ela pode sim se tornar uma consciência defeituosa, onde ela pode ser hipersensível ou insensível. Então, muito cuidado. Preste atenção, porque como eu acabei de explicar, Deus é o juiz, acima do Código Penal, que é a Escritura. Ele é o autor do Código Penal. Para encerrar, aplicação pessoal. A consciência só é segura quando iluminada pela palavra de Deus. Então, se a sua consciência não é educada pela palavra, eu vou dizer até que você nem tem consciência cristã. Tá bom? Pense nisso. Verdade prática. Diante da crescente degradação moral do mundo, o cristão deve se apegar cada vez mais à sã doutrina, à palavra de Deus, para que a palavra de Deus seja o gabarito da sua vida. E a conclusão, manter a consciência pura e iluminada pela palavra de Deus nos leva, diante de qualquer acusação, a confiar no sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Amém, meus irmãos?
Encerramos por aqui. Espero que essa aula tenha contribuído para o seu conhecimento. Espero que você possa levar coisas boas aí para a sua sala de aula quando for ministrar. Na próxima lição a gente vai estudar os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Também uma aula muito importante. Hoje a gente tratou de uma faculdade que está no espírito humano. Na próxima aula a gente vai tratar de faculdades que estão na alma humana. Aí você vai percebendo o meu conhecimento sobre tricotomia humana e com que firmeza eu passo para vocês esse conhecimento. E é a doutrina conservadora, tanto das Assembleias de Deus, quanto de todo cristão conservador da atualidade. Queridos, se você gosta do que você vê aqui no nosso canal, gosta das nossas aulas, gosta das nossas notas, assiste, mas ainda não se inscreveu, se inscreva. Sua inscrição, seu like, seu compartilhamento são muito importantes para me ajudar a fazer o canal crescer. Nós estamos numa campanha por 100 mil inscritos e eu só vou conseguir se você me ajudar compartilhando. Quer assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos? Seja membro. Quer falar direto comigo, fazer sua consultoria? Se torne membro do nível consultoria. Assim que você se torna membro do nível consultoria, é só descer na descrição da aula aqui, que vai ter um vídeo exclusivo para membro consultoria. Nele vai ter o número de telefone. Você pega, pode ligar para mim, pode mandar uma mensagem para mim por WhatsApp, que eu te respondo na hora e a gente vai começar a conversar e você vai poder fazer a sua consultoria. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.